Um único litro de combustível JP-5, o sangue que corre nas veias de um caça FA-18 Super Hornet, custa hoje aproximadamente $4. Um único porta-aviões da classe Nimitz, o coração de aço de um Carrier Strike Group americano, consome mais de 2 milhões de litros desse combustível por dia, apenas para manter suas operações aéreas em ritmo de combate. Estamos falando de 8 milhões de dólares diários, mais de 40 milhões de reais, queimados apenas para manter os anjos da morte no ar. Agora, multiplique isso pela escolta de destroyers, cruzadores e submarinos, cada um com sua sede insaciável por energia, munição e manutenção. O custo para projetar uma cidade flutuante de poder militar a milhares de quilômetros de casa ultrapassa facilmente a marca de $1 bilhão por semana. É uma cifra que o cérebro humano mal consegue processar. Uma montanha de dinheiro que poderia reconstruir uma cidade inteira. Por que uma nação gastaria essa fortuna para posicionar essa força letal a poucos quilômetros da costa de um país falido? A resposta não está na filantropia. A resposta está na engenharia da aniquilação. E o alvo dessa engenharia, o epicentro de uma guerra invisível que já começou, está prestes a sentir o impacto de cada centavo desse investimento. O que essa matemática da força tem a ver com o Brasil? Tudo, porque o colapso que essa frota irá precipitar não termina em Caracas. Ele começa lá, e a onda de choque foi projetada para varrer o continente, atingindo em cheio o coração do sistema que declarou guerra à nossa soberania. A ameaça que paira sobre o Caribe não é apenas sobre um ditador. Nicolás Maduro é um peão descartável, um sintoma grotesco da verdadeira doença. A presença intimidadora da Quarta Frota dos Estados Unidos, reativada por Donald Trump com o propósito específico de patrulhar o nosso quintal, é o primeiro movimento de uma operação de desinfecção continental. O verdadeiro alvo, o cérebro por trás da marionete de Miraflores, é a organização criminosa transnacional, conhecida como Foro de São Paulo. É essa a estrutura que, por décadas, tem operado nas sombras, tecendo uma teia de corrupção, narcotráfico e subversão ideológica com um único objetivo: transformar a América Latina em um bloco cativo, um vassalo dócil a serviço de seus mestres globais. E o mestre que hoje paga a conta, que financia a degeneração e que mais lucra com a nossa fraqueza, tem nome e endereço: o Partido Comunista Chinês. Pequim viu no foro a ferramenta perfeita, o seu exército de procuração para conduzir uma guerra híbrida contra a influência americana e, principalmente, para saquear os nossos recursos estratégicos. A Venezuela, sob o comando do foro, tornou-se o seu posto avançado, uma bomba de gasolina particular e uma base de operações para espalhar o caos. Cada bairro que afunda em Maceió pela extração predatória de salgema, cada grama de nióbio contrabandeada para fora do Brasil, cada porto que entregamos em concessões suspeitas, tudo se conecta a essa grande estratégia. A queda de Maduro não é, portanto, um ato isolado. É o corte da principal artéria financeira e logística que alimenta a serpente. É o início do desmantelamento da infraestrutura inimiga em nosso hemisfério. Uma ação de força bruta para garantir que a soberania do Brasil e das Américas não seja leiloada em Pequim. O que está em jogo é se o futuro dos nossos filhos será decidido por nós ou por burocratas de um regime totalitário do outro lado do mundo. Para entender a escala da operação inimiga, precisamos olhar os mapas e seguir o dinheiro. A engenharia do mal é metódica e assustadoramente eficiente. A China, sob o disfarce da iniciativa Belt and Road, não está construindo pontes, está forjando correntes. A dívida da Venezuela com a China ultrapassa a marca dos $60 bilhões. Uma dívida impagável, que não foi projetada para ser paga com dinheiro, mas com petróleo, com ouro e, acima de tudo, com submissão geopolítica. Análises de inteligência naval mostram um fluxo constante de petroleiros venezuelanos realizando transferências ship-to-ship em águas internacionais para navios chineses, uma manobra para contornar sanções e garantir que o fluxo de recursos que financia a máquina de guerra de Pequim nunca pare. Em troca, a China envia tecnologia de vigilância, equipamentos de repressão
e assessores militares que ensinam a Guarda Nacional Bolivariana a esmagar seu próprio povo. Mas a matemática vai além. O Foro de São Paulo atua como o gerente regional dessa colonização. Relatórios da DEA e do Tesouro Americano detalham como as rotas do narcotráfico, controladas pelo Cartel de Los Soles, um cartel de generais do regime de Maduro, financiam operações políticas em toda a América do Sul. O dinheiro sujo da cocaína é lavado através de empresas de fachada e usado para financiar campanhas, movimentos sociais e black blocs que servem para desestabilizar governos não alinhados com a agenda do Fórum. É uma simbiose perfeita. O regime oferece a logística para o crime gera o caixa 2 para a política e a política entrega o país para a China. O plano para o Brasil é idêntico: controlar setores estratégicos como energia, agronegócio e mineração, usando a mesma combinação de corrupção política e pressão econômica. A aquisição de vastas extensões de terra, o controle de terminais portuários e a influência sobre a nossa matriz energética não são investimentos, são movimentos de cerco. É uma estratégia de estrangulamento lento e silencioso. Eles estão construindo uma fortaleza logística e econômica dentro das nossas fronteiras, para nos subjugar sem disparar um único tiro. É a guerra do século XXI, travada com contêineres e corrupção. E nós somos o prêmio final. Diante de uma estratégia de cerco tão complexa, uma resposta convencional seria inútil. E é aqui que entra a genialidade da doutrina de Donald Trump. Uma contraofensiva que ataca o inimigo em todas as frentes, transformando suas maiores forças em suas piores fraquezas. A jogada de mestre não foi enviar os fuzileiros navais para Caracas, mas sim declarar guerra total à estrutura financeira que sustenta o castelo de cartas. O pilar 1 dessa contraofensiva é a asfixia econômica. O Tesouro Americano agiu. Como o braço financeiro do Pentágono, mapeou e sancionou centenas de indivíduos e empresas ligadas ao regime de Maduro e ao Foro de São Paulo. Cada conta bancária congelada, cada transação de ouro bloqueada, cada petroleiro na lista negra é um míssil. Um míssil Tomahawk disparado contra o cofre do inimigo. Eles cortaram o fluxo de dólares que permitia aos generais corruptos manter a lealdade de suas tropas. Sem dinheiro para pagar os soldados, o poder da baioneta se evapora. O pilar 2 é a guerra jurídica e diplomática. Ao reconhecer um governo de oposição legítimo e ao apoiar figuras como Maria Corina Machado, os Estados Unidos isolaram o regime, transformando Maduro de presidente em chefe de uma organização criminosa. A concessão do Prêmio Nobel da Paz a Machado não foi um acaso. Foi uma arma diplomática de calibre pesado, dando a ela a blindagem internacional necessária para desafiar a tirania de dentro para fora. E ela soube a quem agradecer. Dedicando a honraria a Trump, o único líder global que moveu peças reais no tabuleiro. O pilar 3, e o mais visível, é a intimidação militar calculada. A constante presença da Quarta Frota e os sobrevoos de aeronaves de reconhecimento. Os exercícios militares conjuntos com nações aliadas como a Colômbia e o Brasil enviam uma mensagem inequívoca. Nós sabemos onde vocês estão, sabemos o que vocês estão fazendo e temos a capacidade de transformar seu mundo em um inferno, em menos de 48 horas. Esta não é uma ameaça de invasão, é uma demonstração de capacidade. É uma forma de dizer aos generais venezuelanos: o tirano de vocês não tem para onde fugir. Abandonem o navio que afunda. Enquanto podem, ou afundem com ele. O legado de Trump é exatamente este. Entender que a verdadeira força não está apenas em usar o poder militar, mas em integrar o poder econômico, diplomático e militar em uma sinfonia de pressão implacável. Quebra a vontade do inimigo antes mesmo que o primeiro tiro precise ser disparado. As consequências dessa contraofensiva multidimensional já reverberam pelos corredores do poder inimigo, gerando uma onda de pânico, humilhação e paranoia que se espalha como um vírus. Em Caracas, o desespero não é mais apenas palpável, ele se tornou a atmosfera.
que todos respiram no Palácio de Miraflores. Maduro, visivelmente inchado e com os olhos de quem não dorme há dias, ordena exercícios militares que são a mais pura expressão do teatro do absurdo. Tanques T-72, de fabricação soviética, soltando fumaça preta. E com esteiras rangendo, desfilam por avenidas vazias, não para intimidar um inimigo externo, mas como uma tentativa desesperada de intimidar seu próprio círculo de poder. É uma performance para suas próprias câmeras, um show de força patético para os generais, que ele sabe que o trairão na primeira oportunidade. Cada movimento de tropa não é uma manobra estratégica, mas um teste de lealdade. Fontes de inteligência no terreno, corroboradas por interceptações de sinais, pintam um quadro de colapso interno absoluto. As deserções não são mais um gotejamento, mas uma hemorragia. Batalhões inteiros posicionados na fronteira com a Colômbia estão operando com menos de 40% de seu efetivo. Os soldados rasos, recebendo salários que não compram 1 quilo de farinha, simplesmente abandonam seus postos durante a noite, derretendo-se na paisagem para se tornarem refugiados. Mas o verdadeiro pânico está nos escalões superiores. Oficiais de alta patente cujas famílias vivem vidas de luxo em Miami e Madrid estão em uma corrida contra o tempo, usando canais clandestinos e intermediários para negociar sua rendição com contatos americanos. Eles oferecem informações, a localização de depósitos de mísseis, as senhas das contas do narcotráfico, tudo em troca de um lugar seguro. No novo regime que sabem que está por vir. O Cartel de Los Soles, a outrora monolítica organização de generais traficantes que era a espinha dorsal financeira do regime, está em guerra civil, com as rotas de lavagem de dinheiro sancionadas. E os ativos no exterior congelados, o fluxo de caixa secou. A lealdade comprada com dólares do narcotráfico evaporou. Agora, facções rivais se matam em disputas por pistas de pouso clandestinas e pelo controlo dos poucos carregamentos que ainda saem. A humilhação de Maduro na ONU foi apenas a cerimônia pública de seu funeral político. A verdadeira decomposição de seu poder está acontecendo agora, nos quartéis e nas salas de reunião secretas, onde a única ideologia que resta é a da sobrevivência individual. Mas a onda de choque não para na fronteira venezuelana. Em Havana, o pânico tem o cheiro de diesel e o som do silêncio dos geradores desligados. O regime castrista, um parasita que vive do sangue de seus hospedeiros há mais de 60 anos, primeiro da União Soviética e depois da Venezuela, vê sua principal fonte de energia ser cortada em tempo real. Os apagões, que já eram rotina, agora duram dias. A ilha-prisão está mergulhando de volta na escuridão de um novo período especial, mas desta vez, sem a esperança de um novo patrono no horizonte. O colapso da Venezuela não é apenas um problema econômico para Cuba, é uma crise de segurança existencial. Sem o petróleo de Maduro, o regime não consegue manter seus aparatos de repressão funcionando, não consegue mover suas tropas, não consegue sequer manter as luzes acesas nos centros de tortura da G2. A queda de Caracas precipita inevitavelmente a queda de Havana. Contudo, o epicentro do terremoto geopolítico está em Pequim. Lá, o pânico não é expresso em gritos, mas em um silêncio gélido dentro dos salões do complexo de Zhongnanhai. Para o Partido Comunista Chinês, o cenário é um desastre estratégico e financeiro de proporções catastróficas. Os mais de 60 bilhões de dólares que eles despejaram na Venezuela não foram um empréstimo, foram o pagamento adiantado pela escritura de um país. Eles compraram campos de petróleo, minas de ouro e coltan, terminais portuários e, o mais importante, uma base de operações militares e de inteligência a menos de 2.000 quilômetros da Flórida. Era para ser seu porta-aviões particular e inafundável nas Américas. Agora, assistem, impotentes, enquanto esse ativo de 60 bilhões de dólares vira pó. Analistas do Ministério da Segurança do Estado que garantiram a estabilidade do regime de Maduro estão sendo expurgados. Diplomatas que teceram os acordos leoninos estão sendo investigados por falhas de inteligência. A humilhação de Pequim é monumental porque expõe a falha fundamental em sua estratégia de poder global.
Eles, que se projetam como mestres da guerra híbrida e da paciência estratégica, foram superados, flanqueados e neutralizados em seu próprio jogo por uma doutrina de poder americana mais inteligente, mais ágil e mais implacável. Eles apostaram a credibilidade de sua expansão global em um cavalo manco e agora o mundo inteiro assiste enquanto o cavalo é abatido. E para o Foro de São Paulo, o cérebro da operação de desestabilização regional, a queda de seu principal centro de comando, controle e finanças, é um golpe na medula espinhal. A estrutura inteira está em paralisia. O dinheiro que financiava institutos, sindicatos, movimentos sociais e campanhas políticas em todo o continente, canalizado e lavado através da PDVSA, simplesmente parou de chegar. O desespero se espalha como fogo em seus membros, que agora sabem que o escudo protetor de um regime amigo foi quebrado. A justiça, antes uma ameaça distante, agora está batendo à porta. A pergunta que circula em cada reunião secreta, de Brasília a Buenos Aires, não é mais como avançamos, mas sim, quem de nós será o próximo a cair? A batalha invisível pela alma e pela soberania das Américas acaba de ser brutalmente exposta à luz do dia. O que você testemunhou neste dossiê não foi apenas a crônica da queda de um ditador de opereta. Foi a revelação de uma complexa e fria guerra de inteligência, de poder econômico cirúrgico e de estratégia militar implacável, projetada com um único propósito: arrancar pela raiz o câncer metastático do Foro de São Paulo e cortar os tentáculos de seus patrocinadores globalistas em Pequim. A força espetacular e a precisão da contra-ofensiva americana, uma sinfonia de poder orquestrada sob a doutrina de Trump, é a prova cabal de que a tirania e a traição podem, de fato, construir impérios sobre a areia da corrupção e do medo. Mas esses impérios sempre e inevitavelmente desmoronam diante da força da determinação, da coragem e do poder real. O inimigo, que por anos operou com a arrogância de quem se julga intocável nas sombras da diplomacia e da subversão, agora está exposto, enfraquecido, humilhado e caçado. O pânico deles é o combustível da nossa determinação. A vitória, portanto, não está apenas no horizonte. Ela está sendo forjada agora, neste exato momento, peça por peça, a cada sanção que é aplicada, a cada conta bancária que é congelada, a cada movimento de frota que restringe o espaço de manobra do adversário. Mas entenda de uma vez por todas, esta guerra decisiva pelo nosso futuro não é travada apenas com porta-aviões, satélites espiões e operadores das forças especiais. A frente de batalha mais crítica, a trincheira onde o destino do Brasil será decidido, é aqui, agora, nesta plataforma digital. O inimigo, derrotado no campo da força bruta, aposta sua sobrevivência em sua última arma, a guerra da informação. A máquina de propaganda deles trabalha 24 horas por dia para fabricar narrativas, para inverter a verdade, para chamar a tirania de democracia e a libertação de imperialismo. Eles prosperam na confusão, na apatia e, acima de tudo, na ignorância do povo. Nosso dever sagrado como patriotas, como sentinelas da nação, é destruir essa ignorância. A arma mais poderosa nesta fase do conflito não é um míssil. É a verdade embalada para impacto. Cada um de vocês que assiste a este canal não é um mero espectador. Você é um soldado na linha de frente desta guerra. Compartilhar este dossiê não é um ato trivial. É uma operação de contra-inteligência. Enviar este vídeo para cada contato, para cada grupo de família, para cada rede social, é armar mais um brasileiro com o conhecimento do que realmente está em jogo. Cada like é um avanço. Cada inscrição é o fortalecimento de nossa trincheira. Vença a guerra da informação. Destrua a narrativa do inimigo. Alerte mais um patriota. A hora é agora.